Olá, preparada, preparado? Hoje a gente vai mergulhar assim bem fundo nas ideias do Márcio Eda. Isso. Vamos pegar os livros Jornada Solitária e Viva um Dia por Vez. Exato, são fontes que misturam quase um diário íntimo com conselhos práticos, né? Sim, para navegar a vida, os desafios. Falando de ansiedade, TDAH, mas também de gratidão, de fé, silêncio, enfim. Muita coisa. E o nosso objetivo aqui é tentar extrair as pérolas de sabedoria desses textos. Vamos nessa. O que eu acho fascinante é que ele traz uma visão muito pessoal, sabe? Para temas que são universais, como autoconhecimento, superação. E é direto, né? A forma como ele encara as adversidades, o tempo passando, é muito dele. Exatamente. E isso já conecta com um ponto que me chamou a atenção logo de cara. Qual? A parte da ansiedade e TDAH. Isso, na juventude, né? Ele conta como precisou criar uns escudos para parecer normal e sem medicação, o que é interessante. Sim. E o mais curioso é essa ideia que aparece nos dois livros, de que essas limitações podem, na verdade, ter forçado ele a desenvolver outras coisas. É quase um paradoxo, né? Como uma dificuldade pode te habilitar de outra forma. É bem por aí. E isso se liga muito com o que ele fala sobre autoanálise lá na Jornada Solitária. Ah, para neutralizar os julgamentos, tanto os nossos quanto os de fora. Exato. É como se ele dissesse, olha, o sofrimento pode te obrigar a ser forte, mas a sabedoria vem de entender primeiro a sua natureza, sabe? Falha, incompleta, antes de sair julgando o mundo. Faz todo sentido. E esse olhar para dentro, então, leva para outro tema forte nos livros dele. A presença, o valor das coisas simples. Isso. Aquela sugestão de parar, respirar conscientemente. Logo no começo da jornada solitária, ele questiona se a gente realmente vive antes do último sopro. Forte isso. E o próprio título, né? Viva um dia por vez. E aquela ideia de calma é poder. Tudo aponta para isso. É um chamado constante para viver o agora, né? Porque, como ele lembra, e isso está em Viva um Dia por Vez. Nada nos pertence, só o tempo. Exato. E que tudo é um empréstimo de Deus. Essa visão de transitoriedade. Muda tudo. Leva à gratidão, imagino. Com certeza. Gratidão pelas coisas que a gente nem nota mais, né? Poder andar, respirar, amar. Ele fala disso. E até o silêncio e a solidão, que muita gente vê como algo ruim, Para ele são ferramentas. poderosas, para se reconectar, para ouvir aquela voz interior. Isso aparece nos dois livros também. É fácil esquecer disso na correria do dia a dia, né? Mas realmente essa perspectiva. Transforma. E aí vem a resiliência, a vida como jornada, que ele descreve na Jornada Solitária. Somos viajantes, enfrentando riscos, mas também recebendo livramentos. Sim, e um incentivo claro para seguir em frente. Tem até um tópico com esse nome em Viva um Dia por Vez. E gosto daquela ideia de que a gente não precisa de permissão para existir, para crescer. Isso está na Jornada Solitária. Não precisa mesmo, mas esse crescimento ele adverte às vezes dói. Ele usa uma expressão interessante. A poda educativa. Essa mesma. A ideia de que às vezes a vida, ou Deus, ou o destino precisa cortar uns ramos que não produzem mais. Dói, mas é para amadurecer, né? Exatamente. É na crise que a inteligência se forja, como ele diz em Viva um Dia por Vez. E aí entram o propósito e a fé como... Âncoras. Isso, âncoras fundamentais para atravessar tudo isso. Falando em metáforas, a do pé de manga em Viva um Dia por Vez também é linda, não acha? Para falar de persistência, de esperança. Sem dúvida. Uma imagem muito potente de continuidade, de vida que insiste. Então, se a gente fosse resumir o essencial aqui, seria o quê? Que a vida exige adaptação constante. Sim, e uma mudança de foco para a gratidão, para o presente. E uma resiliência que vem da autoanálise, de encontrar força na solidão e, para ele, na fé. É encontrar poder na calma, valor no simples fato de existir. É bem por aí. Certo. E talvez para deixar uma reflexão final, sabe? Vale pensar naquela ideia que aparece nos dois livros. Deixar uma marca pessoal. Se tudo é passageiro, um empréstimo. Exato. Que marca realmente fica? Talvez não seja o que a gente acumulou, mas a qualidade da nossa presença, né? Autenticidade, como a do ancião que ele descreve. Ou a lealdade numa amizade, como naquela carta. Isso. Que tipo de impressão que é moldada pelas nossas lutas, pela sabedoria que a gente vai juntando, que impressão a gente quer ou pode aspirar
a deixar no mundo? Fica a pergunta.